Shalom, igreja. Boa noite. Confesso que depois um pouco disso daí que a pastora falou, eu estou meio emocionada, então perdão. A pastora me incumbiu hoje de trazer a palavra sobre gratidão. E mexeu comigo porque eu nunca tinha ministrado sobre gratidão, essa é a primeira vez. Apesar de a gente viver e ter esse conhecimento hoje de que a gratidão é extremamente necessária, de que ser grata é extremamente necessário, às vezes a gente simplesmente esquece. E eu queria abrir essa ministração com um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E eu fico pensando, eu ainda não cheguei no Haiti, mas eu recebo vídeos, eu recebo palavras vindas de lá, e eu vejo aquelas pessoas que, em meio ao desespero, elas ainda amam o Senhor. Elas ainda olham para o céu e dizem: Senhor, obrigada, porque nós não temos teoricamente nada, praticamente nada, mas o Senhor continua nos mantendo aqui. O Senhor continua nos abençoando. Então, eu quero orar mais uma vez para iniciar. Senhor, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu me deu, Pai, de estar aqui nessa noite trazendo a Tua palavra. De estar aqui nessa noite, nesse lugar, com essas pessoas. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada uma delas, Pai, que estão aqui. Eu não sei qual é a realidade delas, eu não sei o que elas têm passado, mas eu sei que o Senhor me direcionou aqui hoje com uma palavra, Pai. Então, que venha ser passada, Senhor. E que o Senhor venha ministrar não só no meu coração, mas na vida dessas pessoas, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja a Tua palavra por meio de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que vocês repitam comigo o início desse versículo que fala em todas as circunstâncias. Por favor, repitam comigo: em todas as circunstâncias. Eu quero ir agora para Jeremias 29:11. Que quando eu estava preparando essa palavra, Deus me deu vários versículos e eu anotei vários versículos. Eu espero que dê tempo de passar tudo para vocês, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo no final. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que nós podemos tirar desse versículo quando ele diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal? Em outra versão vai dizer que ele tem pensamentos de prosperidade. E assim por diante, eu fico pensando, meu Deus, o versículo que diz que nós temos que dar graça em todas as circunstâncias é tão claro. E em seguida esse outro versículo que fala que o Senhor já tem os pensamentos de paz, já tem os pensamentos de prosperidade. E eu fiquei me questionando: Senhor, por que nós ainda duvidamos de Ti? Porque nós ainda duvidamos que o Senhor sabe os planos que tem para nós? Porque nós ainda criticamos? Porque nós ainda reclamamos? Porque nós ainda murmuramos? O Senhor é bom. Salmo 136:1 vai dizer. Salmo 136, ele inteiro é o salmista falando: deem graças por isso, deem graças por aquilo. Mas o versículo inicia com: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e ponto. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e ponto. E o seu amor dura para sempre. Esse versículo, ele não está falando: dá graças ao Senhor porque Ele te deu um carro, dá graças ao Senhor porque Ele te deu dinheiro, dá graças ao Senhor por isso e aquilo. Está falando: dê graças ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor é bom. Independente do que Ele te ofereça, Ele já te ofereceu a vida. Ele já te ofereceu a salvação. Hoje, Ele te ofereceu esse ar que você está respirando. Respire. Ele te deu esse ar. Foi Ele que te levantou hoje. Foi Ele que te trouxe aqui para ouvir essa palavra de que você precisa entender que tem que ser grato. A gratidão, ela é necessária. Gente, eu tenho 17 anos. Se tem uma coisa que adolescente gosta de fazer é reclamar. Eu não posso mentir, porque eu sou adolescente e a gente tem prazer de reclamar. Eu tenho prazer a gente não tem nem o que reclamar, mas acha.
Mas do que tu tá reclamando, menina? Até tão nova, não interessa. Eu estou reclamando pelo prazer de reclamar. E quantas vezes nós agimos assim, quantas vezes a gente ignora as bênçãos que tem à nossa volta. E eu fico pensando aqui, quantas vezes a ingratidão ela nos impede de ver o mais de Deus. Quantas vezes a ingratidão fecha os nossos olhos para o que está à nossa volta. Quantas vezes a ingratidão nos impede de viver as oportunidades que Deus tem para nós. O povo saindo do Egito, no deserto, Deus supriu todas as necessidades. Deus estava lá, Deus fez cair maná do céu, Deus deu luz com colunas de fogo, Deus abençoou, mas mesmo assim, em todas as oportunidades de reclamar que eles tiveram, eles reclamaram. E por isso eles passaram 40 anos rodando no deserto e quase nenhum deles entrou na Terra Santa. Por quê? Porque perderam a oportunidade de ser gratos para serem ingratos. E quem nós temos sido? E será que nós temos sido como aquele povo que tinha tudo, que era tão próximo de Deus, tão íntimo de Deus, e mesmo assim, qualquer oportunidade reclamava, qualquer oportunidade dizia, foi para isso que tu tirou a gente do Egito? Gente, eles eram escravos no Egito, eles estavam no meio do deserto, tinham que comer, tinha ouro, tinha tudo, e mesmo assim reclamava. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Pode levar o tempo que for, mas Ele supre. Pode levar o tempo que for, pode estar difícil como for, mas Ele supre. E eu te garanto que reclamar não vai ser a melhor opção. Eu te garanto que você não tirar um momento para agradecer, mesmo que esteja tudo ruim, não vai ajudar. Não vai ajudar. Portanto, seja grato em meio às dificuldades. Seja grato nos momentos que você não tem o que agradecer. Que você acha que você não tem o que agradecer. Seja grato. Em Eclesiastes 3:11, na parte A, só na primeira parte, o rei Salomão, ele vai dizer que Deus fez tudo apropriado ao tempo dele. E eu fiquei encantada com essa parte desse versículo. Vocês entendem o poder disso, de que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo? Ele tem o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade que Ele tem é que vocês tenham pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, que a vida de vocês seja uma vida que viva em superabundância. Que viva em alegria, que viva em prosperidade, que viva diante dEle, entendendo o valor que vocês têm para Ele. E tem o versículo que diz, Salmos 50:23, que fala: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício? Eu fiquei atenta nesse versículo aqui. Como assim, Senhor? Como assim? Quem oferece gratidão como sacrifício? Gratidão, sacrifício. E Deus me revelou. Sabe por que a gratidão tem que ser oferecida como sacrifício? Porque é um sacrifício. Não é fácil, em meio à luta, agradecer. Não é fácil, em meio à adversidade, agradecer ao Senhor. Eu ontem, naquele aeroporto de madrugada, lá, na hora de embarcar, a moça dizia que eu não podia embarcar. E eu fiquei sem chão. Porque eu estava tão ansiosa, estava esperando tanto por aquela experiência que eu sei que vai ser uma bênção quando eu chegar lá. E eu fiquei sem chão. Mas em nenhum momento eu tive coragem de murmurar. Em nenhum momento eu tive coragem de dizer, por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo certo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Eu disse, vai ser feita a vontade de Deus. E que seja de acordo com a vontade dele, não com a minha. Porque pode ter sido um livramento, pode ter sido o que quer que seja. Mas agora eu estou entendendo que foi da vontade de Deus. Porque o que eu estou vivendo aqui, gente... O que eu estou vivendo aqui, eu não tive nem... Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim de Manaus... Eu cheguei 5 horas da tarde no aeroporto e eu fiquei no aeroporto até 4 horas da manhã. Só no aeroporto. Eu não tive a oportunidade de falar com ninguém, eu não tive a oportunidade de falar com a pastora.
E eu tô encantada com o que eu tô vivendo aqui. Com o que Deus tem me proporcionado. E eu sei que tá só no início. E eu sei que essa foi a vontade dele, foi apropriada ao tempo dele que eu esperasse esses 2 dias aqui, para que eu chegasse lá só amanhã. Para que eu estivesse aqui agora dizendo a você que gratidão é a chave de tudo. Que gratidão é a oportunidade que você tem de dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, tá difícil, eu não tenho força, eu não tenho estrutura, eu não me sinto capaz, mas eu te agradeço, Senhor, porque tu tem me mantido até aqui. E esse versículo fala que tem que ser sacrifício, que a gente tem que sacrificar o nosso prazer em reclamar, como eu disse, para agradecer. Porque reclamar é bom, a gente não tem como negar. Reclamar é bom, a gente gosta de reclamar, a gente gosta de ficar se azucrinando e falando: ai meu Deus, está tudo errado, não sei o quê, não sei o quê. Vamos sacrificar o nosso prazer de reclamar para viver o prazer de viver as oportunidades de Deus. Vocês acham que Abraão, subindo o monte para sacrificar o filho dele, estava feliz? Vocês acham que ele, passando todo aquele tempo, subindo aquilo ali para matar o filho dele, que ele tinha esperado 100 anos pelo filho dele, e quando o filho dele chegou, Deus falou: ei, era só esse tempo que tu tinha com ele mesmo, agora já pode devolver. Vocês acham que ele subiu aquele monte feliz? Que ele subiu aquele monte pulando de alegria porque ele ia ter que matar o filho dele? Mas mesmo assim, ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele se manteve firme no propósito. E hoje, nós conhecemos ele como o pai da fé. Jó. Meu Deus. Gente, a história de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, os filhos, todas as riquezas. Só para que Satanás tentasse provar para Deus, para que Jó, no momento que perdesse tudo, ia abandonar a fé, mas não abandonou. Jó permaneceu firme e disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E depois ele recebeu tudo em dobro, ele foi abençoado de uma forma, porque ele se manteve firme, porque ele não reclamou, porque ele continuou sendo grato. Ele não tinha o que agradecer, ele estava leproso, ele tinha perdido as riquezas dele. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas ele não murmurou. Ele se manteve firme, com a fé dele em Deus. Acreditando no que Deus tinha para oferecer, acreditando que Deus ainda era capaz de mudar a história dele. Em nenhum momento ele desistiu. A palavra vai dizer também em Isaías 55, quando fala que a nossa palavra ela não volta vazia. E isso me chama muita atenção. Inclusive, eu chamo muita atenção de todas as pessoas que estão perto de mim e eu vejo falando alguma coisa ruim, eu falo: não fale isso, que a sua palavra tem, essa boca tem poder. Eu chamei a atenção de uma pessoa essa semana que passou, porque ela estava falando: não sei o que, isso daqui vai dar errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, no final vai acontecer isso. Eu falei: ei, pare. Pare, porque a sua boca tem poder. E se for para amaldiçoar a sua vida e a dos outros, fique calado. Porque pode parecer que está dando errado, mas se for para dar errado, é a vontade de Deus. Não é porque você tem que falar, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que se não for da vontade dele, não é da vontade dele. Pronto, acabou-se. Agora não fale nada, não. A palavra ela nunca vai voltar vazia. Tudo que nós falamos tem poder. E se você abre a sua boca para dizer que tá tudo... Não abra sua boca para reclamar. Não abra sua boca para diminuir ainda mais o que você tem. Diga que Deus está trabalhando. Diga que Deus está operando. Diga que o melhor está por vir, mas não diga está tudo perdido, porque não está. Não está. Não está perdido. Só está começando. A parábola de Jesus lá dos pães e dos peixinhos
Quando ele levantou o cesto, diz que ele deu graças. E quando abaixou a cesta, as pessoas se fartaram. Ele não reclamou, gente. Ele não duvidou do poder do nosso Pai. Ele agradeceu. Não tinha o suficiente, não era o suficiente. Era impossível aquilo alimentar 4.000 pessoas. Mas ele agradeceu. E o que aquelas pessoas precisavam foi suprido. E não só foi suprido, como sobrou. Então tenha fé. Tenha fé. E combine a sua fé com gratidão. Não se amaldiçoe, não amaldiçoe a sua vida. Não perca as oportunidades, abra os seus olhos. Em meio à dificuldade, abra os olhos. A sua volta pode estar tudo ruim, na sua casa pode estar ruim, a sua família pode estar passando por dificuldades. Seja lá o que for, mas abra os seus olhos e diga: Senhor, eu ainda tenho esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse ano não foi fácil. Eu não perdi a minha casa, não perdi ninguém próximo a mim, mas não foi fácil. Eu tive crises, eu tive momentos de dificuldade, momentos que, assim, é difícil falar. Momentos que eu duvidei da minha capacidade. Momentos que eu pensei em largar o meu chamado, largar o meu propósito, porque eu me senti incapaz. Mas o Senhor me lembrou que eu tenho um chamado. E que se Ele me colocou aqui é porque eu sou capaz. Como diz, Ele capacita os escolhidos, então Ele está me capacitando. E eu preciso ter fé. Eu preciso ser grata em meio às dificuldades. Como a pastora disse, eu sou líder. Já fez 1 ano recentemente que eu sou líder. E eu tenho várias meninas, assim, da minha idade ou mais novas. Não é fácil. Meu Deus, não é fácil. Eu não fui fácil, gente. Pelo amor de Deus. E eu só fico vendo, às vezes... Eu até bagunço quando a gente tem reunião lá na igreja, do pessoal que é líder. Fala assim... que dá vontade de perguntar: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Aí eu, não precisa falar não. Eu sei o que eu fiz, não precisa falar não. Por isso que eu nem tenho esse pensamento de querer perguntar, porque eu vou me arrepender se eu perguntar. Não foi fácil, eu não fui fácil para os meus líderes. E eu vejo em todas as meninas, tudo que uma delas tem, assim, é um problema que eu tinha. Eu fico: meu Deus, para que é tanto problema? Mas eu amo elas e eu não desisto delas de jeito nenhum. Porque assim como um dia eu quis alguém para lutar por mim, hoje eu estou lutando por elas. Mas o que isso tem a ver com gratidão? Porque é sendo grata nesses momentos que eu recebo mais de Deus. Assim como Paulo, ele diz que no momento em que ele estava mais fraco era quando ele estava forte. E qual é a revelação por trás disso, dessa simples frase de que quando eu estou fraco é que eu estou forte? Sabe por quê? Porque quando a gente está fraco, a gente está completamente fraco. A gente não consegue ver as coisas boas, ou a gente vê e fala: tá bom, mas não está o suficiente ainda, deixa eu ruim mesmo. Às vezes a gente simplesmente tem dificuldade de acreditar que da situação é capaz de mudar. Mas, gente, no momento que nós estamos fracos, no momento das crises, no momento de dificuldades, é quando Deus está lá e Ele quer ver como a gente vai reagir nesse momento para que Ele possa operar. Eu sempre falo isso para as minhas discípulas. Eu falo: o problema não é você cair, o problema não é você ter crise, o problema é como você vai reagir a isso. Porque tem pessoas que no momento de crise só estava esperando aquilo para desistir. Só estava esperando, só queria um pezinho para reclamar, só queria um pezinho para... Mas, gente, a fraqueza, ela surge, a adversidade surge para que nós venhamos ter a oportunidade de ver o mais de Deus. Eu vejo o mais de Deus a partir do momento em que eu me diminuo, a partir do momento em que eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pequeno, mas Ele tem o mais para mim.
Só que eu preciso ser grata. Eu preciso ser grata ao que eu tenho. Eu nunca vou esquecer o que o pastor disse para mim, que existe uma diferença muito grande entre ser grato e estar satisfeito. Porque ele perguntou para mim assim, você é grata hoje pelo que você está vivendo? E eu sim, sou grata. Mas você está satisfeita? E eu, não. Não estou satisfeita, não. E eu continuo não estando satisfeita porque eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Mas tudo exige gratidão desde o início. Eu não estou satisfeita. Ainda tem muita coisa que precisa melhorar. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu sou grata pelo que Ele tem me oferecido e pelas oportunidades que Ele tem me dado. Paulo, agradecendo à igreja de Filipenses pelo apoio que eles deram, ele disse lá, eu não estou falando isso, assim, falando a minha linguagem, né? Não estou falando isso daqui por isso que vocês me deram, não. Eu estou falando porque eu passei momentos difíceis. Eu estive na pobreza, mas eu também estive na riqueza. Eu estive na escassez, mas também estive no luxo. E eu aprendi a viver contente com todas as realidades. Eu aprendi a me contentar. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais disse eu estou mal. Porque eu tenho muito temor dessa palavra que diz que a nossa boca tem poder. E eu morro de medo de dizer, mesmo que eu não esteja muito bem, eu não falo que eu estou mal, não. Eu falo, estou melhorando. Eu estou melhorando, porque eu sei que uma hora vai melhorar. Eu não tenho coragem de dizer que eu estou mal, não, que o negócio está ruim. Não, está melhorando. Eu sei que vai melhorar, eu tenho fé. Meus amigos que sabem, quando acontece alguma coisa e perguntam se eu estou bem, eu falo, eu tenho fé que sim. Estou bem, sim. Mas tudo depende da forma que a gente reage. Tudo depende da forma que a gente se posiciona. Eu preciso me posicionar de uma maneira firme e dizer, Deus, eu sei que tu tem o melhor para mim. Eu não aceito o que eu estou vivendo hoje. Eu não aceito isso, porque eu sei que tu tem um propósito maior na minha vida. Eu sou filha. Eu sou co-herdeira com Cristo. Eu não nasci para viver desse jeito. Eu não nasci para viver essa realidade. Eu não nasci para ter essas crises na minha família. Não, eu nasci para ser filha amada do Pai. Que tem identidade, que tem dom. E que nasceu para fazer a diferença, não para ser só mais uma. Então eu não vou perder isso, mas eu preciso agradecer. Vamos viver, gente. Vamos acreditar no agir de Deus. Eu sei que é difícil, mas é a melhor decisão. Estando com Deus já não é fácil, que dirá longe. Quando você quiser se distanciar, se pergunte isso. Já não está fácil. Eu estando com Deus, se eu for para longe, vai ficar como? A diferença é que Deus me dá esperança. A diferença é que Ele não só me dá esperança, como Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na minha vida. Ele vai cumprir na sua vida. Aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, Ele vai cumprir na sua vida. Pensamentos de paz. Para ter o fim que desejais, aquilo que você deseja, Ele vai dar para você. Mas você precisa ser grato ao que você tem, porque a chave é essa. A chave é essa. Agradecer. A pastora disse para mim que o tema desse mês era gratidão. E eu fiquei, Senhor, quantas vezes nós somos ingratos? Quantas vezes eu fui ingrata? Quantas vezes eu ainda sou ingrato? Porque, como eu disse, adolescente é difícil. Eu sei a minha realidade, eu posso falar por mim. Não, a gente arranja coisa para reclamar. Então, Senhor, me ensina a ser grata, não só esse mês de dezembro, mas em toda a minha vida. Em todas as áreas, em todos os dias, que quando eu acordar, eu venha agradecer, porque a gente levanta e não tem coragem de agradecer de ter levantado. Tem gente que não consegue andar mais. Tem gente que não levantou da cama hoje. Tem gente que não tem o que comer e parece clichê falar isso, porque todo mundo em algum momento já escutou isso na vida. Ah, tu tem isso daí, tem gente que não tem nem isso, tu tá reclamando. Mas é verdade.
É necessário sim você se comparar em alguns momentos com essa pessoa. Eu fiquei pensando quando a pastora mostrou o vídeo. Gente, a minha vida, eu nunca soube e nunca vou saber o que é isso. Mas eu preciso reconhecer e ser grata a Deus por isso. Eu não posso ignorar esse fato de que a minha vida é boa. De que eu posso andar, de que eu posso falar, de que eu enxergo com os 2 olhos, de que eu posso ouvir, que eu posso falar, que eu tenho onde dormir, que eu tenho o que comer. Eu preciso agradecer por isso. Então, que nós não venhamos pegar o nome desse mês, que é mês da gratidão, e tentar ser grato só esse mês, mas que todos os dias, em toda a nossa vida, nós venhamos agir com gratidão. Porque, gente, assim como a gente cansa de ouvir os outros reclamarem, em algum momento Deus vai se cansar de ti. Deus vai cansar, meu Deus. Ela tá escolhendo ficar desse jeito, porque eu tô mostrando para ela todos os ângulos para ela poder sair de si e ela não olha. Como é que faz? Tudo tem limite, gente. É claro que a misericórdia de Deus, ela se renova cada manhã. Mas você precisa pensar que você não pode ficar esperando pela misericórdia de Deus. Não, você tem que agir. Você tem que decidir se posicionar. Você tem que decidir fazer diferente. Porque não adianta. Não adianta você estar aqui hoje e falar, meu Deus, eu realmente preciso ser grata. E quando é amanhã, está reclamando de tudo. Você precisa decidir mudar. Não é assim, dormiu hoje, amanhã acordou completamente diferente. Mas é começar. Porque tudo tem um caminho. Mas precisa ter começo. Então vamos começar a procurar o mais de Deus. Vamos começar a ser como Jó, a ser como Abraão, a ser como Paulo, não ser como aqueles que não foram mais escravos, mas que foi o povo escolhido para sair do Egito e mesmo assim reclamavam. Quem você tem sido hoje? Você tem sido igual aquele povo que tinha coragem de querer matar Moisés, sendo que a vida não tinha nem do que reclamar. Era escravo. Agora pare para pensar. Era escravo, foram anos e anos, séculos sendo escravos. Eram chicoteados, não tinham o que comer, não tinha conforto nenhum. E foram libertos. Deus mostrou o poder de 10 formas diferentes. E mesmo assim ainda tinham coragem de reclamar, ainda tinham coragem de duvidar do poder de Deus, ainda tinham coragem de achar que era mentira. Não sejam assim, não vamos ser assim. Vamos ser como Abraão. Vamos ser como Jó. Pode acontecer o que for. Aconteça o que for, vamos ser gratos. Vamos levantar os olhos para o céu e dizer, Senhor, Tu me deu, se quiser tirar, tira, porque eu não vou abrir mão de Ti por causa disso. Se permita ser testado por Deus. A dificuldade que você está tendo hoje, eu lhe garanto que é um teste. Porque Deus quer ver o que você é capaz de aguentar por Ele. Eu sigo um missionário que ele trabalha assim para a parte de lá, como é? Árabe lá, daquela parte dali, que é bem perigoso. E sempre ele posta as coisas que acontecem, pessoas que são perseguidas, as pessoas que são mortas. Isso é mais uma coisa para a gente agradecer, uma enorme coisa para agradecer. Você já agradeceu porque você pode estar aqui nesse lugar. Se quiser pode deixar a porta aberta, se quiser pode abrir janela, se quiser pode gritar na rua que ama a Deus. E naquele lugar eles não podem nem ser pego com a Bíblia, senão é morto. Que hoje você tem a oportunidade aqui de ouvir isso, de sentir o Espírito Santo. De ter essa liberdade de adorar e não adora e reclama ainda. Ah, que a igreja, não sei o quê, não tá bom lá na igreja não tá bonito, falta isso, falta aquilo. Por que você não bota o que está faltando? Por que você só abre a boca para reclamar? Lá eles não têm igreja não, eles se reúnem escondidos em porão, em buraco que seja, mas não perde a oportunidade de se reunir para agradecer a Deus. Então vamos agradecer. Vamos
querer viver o novo do Senhor, porque a gratidão, quando tem uma atmosfera de gratidão na nossa vida, mesmo estando difícil, o Senhor derrama provisão. Ele derrama provisão. Ele está vendo, ele está num momento difícil, mas ele está agradecendo. Eu vou fazer se cumprir na vida dele por conta disso. Deus assiste todas as suas decisões. Todas as oportunidades que você perdeu de viver realmente para Cristo e não viveu, Ele está vendo. A oportunidade que você está tendo de decidir e não decide, Ele está vendo. E você está perdendo tempo. Porque você já poderia ter se levantado, mas ainda não se levantou.